Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Em nome da Cuser, eu gostaria de agradecer a presença de todos, a inscrição de todos a mais esse nosso webinar, né? Hoje a gente vai ter a ilustre participação do nosso querido Canova, né? O técnico em prótese, Carlos Canova Filho, para quem ainda não conhece. Eu vou apresentá-lo. Ele é técnico formado pela Escola Bernardino de Canoas, Rio Grande do Sul. Tem cursos nacionais e internacionais, assim como é palestrante também em congressos pelo Brasil e América Latina. Além disso, ele é proprietário do Laboratório Canova Ateliê Dental, na cidade de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, desde 2002. Antes de passar a palavra para o Canova, só queria dar alguns recadinhos bem rápidos para quem ainda não participou de nenhum webinar, né, oferecido por nós. Eu queria avisar que vocês estão todos com o microfone no modo mudo, né? Está mutado. Mas isso não significa que a gente não queira que vocês interajam com a gente, tá? É só para evitar que haja qualquer interferência e ruído e atrapalhe o andar da aula, tá? Mas a gente, inclusive, convida vocês a perguntarem, a comentarem, e vocês podem fazer isso no campo de perguntas que vocês têm aí no menu do GoToWebinar, e eu vou ser responsável pela mediação dessas perguntas. A gente já combinou previamente que essas perguntas vão ser deixadas para o final da apresentação, né, do Canova. Então, ele vai apresentar a aula dele sobre acrilização de PPR, né, prótese parcial removível, sem a necessidade de inclusão. E aí, no final da apresentação dele, ele responde a todas as perguntas. E queria só dar um último recadinho, que no final da nossa aula, a gente sempre deixa uma pesquisa de satisfação para que vocês possam comentar o que mais gostaram sobre o tema e, inclusive, sugerir para a gente novos temas que sejam de interesse de vocês, tá bom? Então, agora eu vou passar a palavra para o Canova, vou desligar o meu áudio e o meu vídeo, mas vou estar aqui nos bastidores para assessorar vocês nas perguntas, tá bem? Pode dar andamento, tá? Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Eu acho que o pessoal que está participando está conseguindo ver a tela do computador, né? Eu vou Sim, iniciar, então, estamos bem. eu vou iniciar uma breve abordagem, né, sobre o que é a resina, né? Uma forma de se utilizar na acrilização das próteses removíveis, né, em si. A gente tem a opção de também usar nas próteses totais, né, móveis, né, mas aqui eu vou mostrar nesses slides breves, tá, e falar um pouco sobre a resina, a possibilidade de utilização, né, desse material, tá. Ele é um material muito versátil, tá? Ele é um material que existe há bastante tempo já, ele é um material que no Brasil ele não era muito ainda difundido, tá? Na Europa se usa bastante, até pela praticidade desse material. O pessoal confunde muito essa resina com uma resina autopolimerizável convencional. Tá? Ela é uma resina, sim, autopolimerizável. Fora do Brasil, eles chamam ela de self-curing, porque ela é uma resina de autopolimerização, porém, ela tem alguns componentes químicos na composição, tanto do monômero quanto do pó, né? Do monômero, do polímero, né? Do pó, porque o pó ele provém do líquido, então ele tem alguns componentes químicos, tá? Que autorizam a ela ser uma resina definitiva. Tá? Então ela não é uma resina para se usar provisoriamente, e sim uma resina para se usar definitivamente. Tá? Existe uma confusão, às vezes, do pessoal que pergunta, que vai utilizar. Ah, mas ela é temporária? Não, ela não é temporária. É uma resina que pode ser usada para se fazer próteses definitivas. Tá?
Então, ela tem essa capacidade de utilização e essa versatilidade, tá? Não está passando aqui, vamos ver. Agora sim. Então, aqui a gente tem, eu vou iniciar com tem um gráfico, né, um breve gráfico que mostra a comparação da resina Pala Express, né, em relação a outras resinas. Então, essa linha mais branca que a gente tem, quase junto dessa linha mais rosa ali, desse lilás, é uma resina Heat Curing, que é uma resina termoconvencional. Então, vocês notem que a proporção, né, na vertical, a gente tem a quantidade de monômero, né, e embaixo, na linha horizontal, a gente tem os dias, tá? Então, a resina termo, ela logo, imediatamente, ela tem muito pouco monômero residual, respeitando os tempos de polimerização, né, que a gente sabe que tem que deixar na prensa, fazer a cocção corretamente, né, e se esperar todos os tempos pré-determinados por cada fabricante, né? As resinas convencionais, né, cold curing, que a gente chama que as resinas auto-polimerizáveis, está na linha mais acima, tá? Então ele é um rosa mais fraquinho. Então, se vocês veem na tela, vocês vão notar que é uma resina que deixa monômero residual, tá? Isso acaba prejudicando o paciente. Por isso que elas são resinas provisórias, tá? Resinas para se usar provisoriamente. Então, vocês notem que a resina Pala Express, na linha mais lilás ali, com 25 dias, tá? Ela é praticamente zero a quantidade de monômero residual. Ela até fica menos monômero residual do que uma resina termo convencional, tá? Justamente pela composição química dela, né, na fabricação. Aí algumas pessoas me perguntam, mas se eu usar o líquido dela e o pó de outra resina, não vai funcionar, porque o pó ele provém do líquido. Então, quando se fabrica uma resina, e todos os técnicos que dão cursos e aulas de resina acrílica, quando eles falam, eles sempre dizem, usem o líquido da própria resina. Por que isso? Porque quando é feito o pó, ele é colocado o monômero dentro de um reator, é feito como se fosse uma catalisação desse pó, e aí desse líquido, e desse líquido provém o pó, né? Então, é adicionado pigmentos, algumas resinas, o pigmento é colocado no monômero, que é o líquido, outras é adicionado depois no pó. Então, se faz um pó transparente, né, translúcido, e é adicionado pigmentos, tá, que vai dar a coloração da resina. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente utilizar o monômero, que é o líquido, com o polímero, que é o pó, da mesma marca, tá? Porque um provém do outro. Então, se você misturar, pode ser que a ligação química, a parte de polimerização, ela fique prejudicada, né, pela utilização de componentes não compatíveis. Tá? Então, isso tem que sempre ter um cuidado no momento de se utilizar, independente de marca. Tá? Então, existem outras marcas de resina cold curing, né, ou self curing, né, no mercado, porém não se aconselha utilizar monômero de uma e pó de outra. Tá? Então tem que ter esse cuidado. Se compra, justamente quando se compra o kit, vem meio litro de líquido com 1 quilo de pó. Tá? Então é vendido, a gente diz vendido casado, justamente para não se utilizar com outro tipo de líquido. Né? Então, tem que ter esse cuidado. Isso é muito importante. Tá? Então, a questão da polimerização. Tá? O que a gente vai fazer? Convencionalmente, se faz uma removível, né? Uma prótese removível, né? Uma famosa PPR, estrutura metálica. Tá? A gente vai criar 2 muralhas, como vocês estão vendo aqui na tela. Tá? A nossa removível a gente retirou, passou opaco. Isso era uma removível que estava montada, foi montada em cera, foi para a prova, né? Ela voltou para o laboratório para a gente fazer a acrilização. Ao invés de fazer todo o processo de inclusão, o que se faz? Se copia a parte do enceramento, né? Onde a gente tem os dentes faltantes, e se faz uma muralha de silicone. Tá?
de preferência um silicone mais rígido, tá? No mínimo 85 shor de dureza, para ele não deformar no momento da polimerização. Se faz essa muralha, tá? Se elimina, se tira essa muralha, se elimina a cera, faz toda a limpeza convencional, com água quente, se tira tudo, tá? Isola o gesso e hidrata. Isso é importante, hidratar o gesso, tá? Você vai deixar ali 10, 15 minutos o gesso hidratando. Água normal, tá? Coloca ali numa cubeta, coloca a água e deixa hidratando. Depois desses 10, 15 minutos, você retira, não vai passar ar, tá? E nem ficar secando com uma toalha, porque a gente não quer que solte o nosso isolante, tá? Então, isso é muito importante. Modelo hidratado, tá? E isolado. A nossa estrutura está aqui. Eu gosto de opacificar a questão da cela retentiva, né? Justamente para esconder um pouco a cela, tá? Mas quem não quiser, tranquilo, né? Eu gosto de passar um jato de óxido, opacificar. Esse opaco é o Opalac, tá? Da Defama. Ele é um opaco autopolimerizável, tá? A gente passa ele em 2 mãos, passa primeiro bem fininho, né? Pode secar com secador de cabelo, quando é dia mais frio, né? E passa a segunda mão, né? Para uniformizar bem a cela ali, deixar bem opaco, bem, vamos dizer, bem recoberto, tá? A gente vai posicionar essa removível, a parte metálica, no modelo, como estava antes, e posicionar a silicona com os dentes, tá? Em M-arco. Por que aqui em M-arco? Porque a gente vai fazer primeiro um lado, depois o outro, tá? Aí as pessoas perguntam, mas daí vai levar 15 minutos de um lado e 15 do outro. Sim, só que são 30 minutos. Esses 30 minutos é o tempo que leva para tomar presa a base da mufla do gesso quando você incluiu. Então, você não precisa incluir, você já ganha esse tempo. Você simplesmente faz 2 muralhas, tá? Ela é acrilizada no modelo, então não tem prensagem. Eu vou mostrar na sequência. A gente simplesmente mistura a resina e derrama ela. Isso é uma técnica que eles chamam de vertimento, é verter a resina, tá? Não é prensar ou injetar ela, tá? E é nessa sequência. Então a gente faz M-arco e depois faz o outro M-arco, tá? Justamente porque essa resina ela vai estar mais líquida para copiar bem os espaços, tá? E não deformar. Então, é posicionado, né, a nossa estrutura metálica no modelo, né? Passa-se o Palabond nos dentes, tá? Isso é uma questão muito importante. Usar o Palabond, ele é um adesivo, tá? Ele é um adesivo que faz a união química entre o acrílico, tá? E os dentes, e o acrílico dos dentes. Por quê? A gente cria algumas micro retenções nos dentes, tá? E passa o Palabond. O Palabond ele deve ser passado 2 vezes. Então ele é passado a primeira vez, espera se secar e passa a segunda vez. Quando se passou a segunda vez, você tem um tempo de mais ou menos 20 a 25 minutos para proceder à acrilização. Tanto quando se faz com a resina Palette Express, quanto quando se faz com a resina termoconvencional. Tá? Isso é importante. O dente ele tem que estar úmido, né, umedecido pelo Palabond. Então ele é como se fosse um link, ele é como se fosse um link de adesão entre o dente, entre a resina do dente e a resina acrílica. Tá? Posiciona-se o silicone e aí a gente vai fazer a mistura da resina. Tá? Aqui já está pronto na foto, mas qual é que é a mistura para se fazer a técnica do vertimento? Se coloca 10 gramas de pó e 7 ml de líquido. Se coloca os 7 ml numa cubeta, num potinho e adiciona-se o pó. A resina vai ficar bem líquida, tá? Ela vai ficar líquida, ela tem que ficar nessa consistência para poder fazer o derramamento, né, o vertimento dessa resina dentro da muralha de silicone. Cuidar para esse silicone estar bem vedado, tá? Bem posicionado, porque senão essa resina vai escorrer pelo silicone, vai vazar, tá? Então, ter esse cuidado. Muitas vezes tem um pontinho ou outro que o silicone não fica bem vedado, pode-se passar uma cerinha, né? Usa uma cerinha utilidade ou usa com o gotejador uma cera e faz o vedamento ali do silicone, né? Nos bordos ou no fundo de suco, justamente para essa resina não extravasar ali, não vazar, tá?
dias quentes, tenham cuidado de fazer isso bem rápido, porque essa resina, ela começa a ficar numa consistência mais pastosa, e aí ela não vai verter e não vai copiar alguns pontos da nossa prótese removível, ali nessa parte a ser acrilizada. Então tem que ter esse cuidado, principalmente no verão ou em cidades mais quentes, né? Ter esse cuidado no momento desse vertimento. Então misturou ali, fez a mistura, né? E aí já pode ir vertendo, porque aí ela escoa bem e vai acabar copiando todas as partes. Feito isso, tá? Vai preencher até o final ali, né? A gente faz o preenchimento até o final. Vocês viram que eu deixei uma janelinha ali, tá? Então, existe a possibilidade de fazer ela toda fechada, o silicone, se colocar essa resina numa seringa, né? E se injetar, faz um orifício com uma broquinha e se faz uma injeção, como se injetasse, né? Fizesse uma injeção de resina para dentro do silicone, tá? Eu não gosto muito, porque se a gente não conseguir preencher rapidamente, principalmente no verão, pode acabar ficando alguns lugares onde ficam bolhas e tal. Então, eu gosto da técnica de derramar, porque aí a gente consegue acompanhar bem certinho, né, essa resina subindo, né, e vindo até a parte da superfície ali e não ficando bolha, alguma falha. Caso ocorra isso, de ficar alguma bolha, alguma falha, não precisa se preocupar, não se assustem. Como essa resina é uma resina de autopolimerização, você simplesmente vai pegar a mesma resina, vai misturar pó e líquido e vai preencher esse espaço, tá? Com tranquilidade, preenche esse espaço e volta para a panela para fazer a polimerização novamente. Ah, mas daí é um conserto, só que você não vai ver o conserto. Porque como essa resina ela é uma resina alto, essa possibilidade de se fazer esse conserto, de se fazer vamos dizer assim, esse preenchimento, não vai prejudicar em nada a tua prótese. Tá? Essa possibilidade é uma das partes desse material que é muito prática e é muito versátil. Deu qualquer falha, deu qualquer problema, usa a mesma resina, faz essa mistura e faz novamente ali o preenchimento sem problema algum, não vai ficar emenda, não vai ficar diferença de coloração, né? Então fica perfeita a acrilização, tá? E não vai ter problema nenhum. Então, preencheu, tá? Fez ali, completou, aí vai para a panela, tá? A água da panela em torno de 55 graus, tá? O pessoal me pergunta, panelinha de orto, posso usar? Olha, pode, tá? Só tem que ter um cuidado, porque a temperatura da água ela não pode estar fria, tá? Porque senão vai demorar mais a polimerizar, e ela também não pode estar muito quente, a ponto de, a gente chama cozinhar a nossa resina, tá? De passar do ponto. Então ela acaba ficando com micro bolhas, tá? Outro problema que às vezes o pessoal me relata, o pessoal começa a usar resina e todo material tem uma curva de aprendizado. O que acontece? O pessoal muitas vezes esquece de hidratar o modelo. E aí, mas ele está isolado. Sim, ele está isolado, só que a nossa resina, como ela é mais líquida, ela tem uma quantidade maior de monômero, né? Então é uma proporção de 7 para 10, e 10 de pó para 7 de líquido. Esse gesso seco ele acaba absorvendo esse monômero e soltando microbolhas do gesso. Então vai ficar microbolhas nessa tua resina. E aí tem que consertar ali, né? Demora um pouco mais. Então sempre tem o cuidado de hidratar o modelo. Como eu falei no início, isola ele com isolante, né? A Cuser tem um isolante chamado Slar, que é um isolante muito bom. Isola ele, hidrata e aí sim vai fazer o vertimento. Verteu, aí, como está na foto, coloca na panela, sempre numa posição ali para ela não escorrer, para a resina não escorrer, né? Essa água em torno de 55 graus, tá? E aí a gente fecha a panela, tá? A gente fecha. Essa panela é a Palamate, é da Cuser, tá? Ela é uma panela automática, você coloca ali, fecha ela está ligada no ar, no ar comprimido, você aperta o botão, ela já vai fazer vai colocar a quantidade de pressão que você predeterminou, e ela tem um timer. Você coloca ali, eu quero 20 minutos, quero 15 minutos, né? 2 bares e meio, 3 bares de pressão, e você dá um start. Quando terminar esse tempo, ela libera o ar, né? E você tira a prótese lá de dentro e vai fazer o outro M-arco.
Ah, mas eu não tenho essa panela. Você pode usar uma panela termo-pneumo-hidráulica convencional, tá? De qualquer marca, que vai funcionar. O que ela tem que ter? Aquecimento e pressão, tá? Por que aquecimento e pressão? O aquecimento é para fazer a aceleração da polimerização, tá? Fazer esse ciclo de polimerização e de ligação química da resina, tá? Entre o monômero e o pó, e a pressão é para eliminar qualquer bolha, tá? E sair uma resina bem homogênea e bem compacta. Então é importante que você tenha. Muitas pessoas perguntam, mas se eu fizer no ambiente, vai polimerizar? Vai polimerizar. Só que possivelmente vão ficar algumas partes esbranquiçadas e com algumas pequenas microbolhas, justamente porque não tem pressão. Tá? Essa pressão, na verdade, ela acaba inibindo essas microbolhas, ela acaba eliminando essas microbolhas. Tá? Então é importante que se tenha uma panela para sair um trabalho adequado. Bom? Terminou o processo, vai se retirar, então a gente nota ali que ficou aquele excesso de resina pela espessura da muralha, tá? Mas os dentes saíram limpos, a resina já saiu praticamente pronta ali, a gente só vai tirar esse excesso com uma broca e vai proceder com borrachas e lixas para o polimento. O que vai ser feito agora? A gente vai fazer o outro MR, mesmo procedimento. Coloca o silicone, vê se está bem vedado, vê se os dentes estão bem posicionados. Algumas pessoas, mas eu já fiz e deslocou os dentes. Um pinguinho de Super Bonder numa cúspide, vai encher de Super Bonder, um pinguinho. Coloca na muralha, tá bem fixo, bem preso, tá ok, vai posicionar. Faz o mesmo processo, tá? Vai derramar resina, tá? Fazer o vertimento, preencheu, panela, pressão, 20 minutos e vai fazer a retirada. Pessoal, não precisa esperar esfriar. Terminou o processo, terminou a pressão, terminou os 20 minutos, retira, pode tirar a muralha e já proceder com desgaste, lixa e polimento, tá? Porque essa temperatura ela não vai deformar, ela não vai ter alteração dimensional, tá? E não vai ficar esbranquiçado como uma resina convencional térmica, a gente tem que esperar o tempo, né? Dar o tempo de resfriamento dela para ela não deformar, para ela não ficar com aquele aspecto esbranquiçado, né? Ressecado. Então, retirou, já pode proceder com a questão dos desgastes e polimentos e ajustes. Então, ó, vocês estão vendo na foto que dá para ver a cela, olha a vestibular ali acrilizada. Ela sai assim, tá? Já pronto, tá? Sem problema algum, bem delimitado, porque é o teu enceramento, ele vai sair copiado no silicone e aí vai ser feito esse preenchimento pela resina diretamente no modelo. Não vai ter problema da peça bascular, da peça deslocar, porque essa resina ela é derramada ali, ela não é prensada a 800 quilos, 1 tonelada. Então, ela tem essa vantagem de se fazer essas próteses removíveis diretamente no modelo, tá? Além de toda a praticidade que a gente tem para fazer isso aí. Então, aqui tem os dois lados já acrilizados, vocês notem como saiu ali, né? Obviamente tem alguns excessos de resina, mas isso é bem tranquilo de se tirar e de se desgastar, tá? É fácil, com uma broca, uma fresa de tungstênio, corte cruzado, né? Ou se preferirem com alguma pedrinha, alguma coisa. Obviamente que eu deixei o meu silicone aqui mais espesso, então esse volume na lingual ficou maior, mas não precisa ser dessa quantidade, pode ser menor, tá? Então, a gente tem esse controle, isso durante essa curva de aprendizado, vocês vão pegando experiência ao trabalhar com esse material, tá? Então, ele é muito fácil de se utilizar depois que pegou a forma de se trabalhar com ele, se pegou a consistência desse material, tá? É muito simples de trabalhar, é muito fácil, não tem dificuldade nenhuma. Então, aqui já está desgastado, né? Polido, já foi feito o polimento convencional, tá? Dessa prótese. A gente fez os desgastes, passou lixa, borracha, tudo, né? E aí foi polimento normal, pessoal que usa pedra pómez, escova, né? Usa feltro, enfim, mesmo procedimento, tá? A resina não difere em nada de uma resina termo convencional. A vantagem é que está diretamente no modelo, bem adaptado, bem copiado, tá? Justamente porque a gente tem essa possibilidade
tá? de criar essa muralha e não precisar incluir, quebrar modelo, fazer nada disso. Né? Ali um dente quebrou na hora de retirar, ali por um excesso de resina, tá? Mas bem tranquilo. Uma coisa que eu gosto de usar antes de polir a prótese, fez todos os desgastes, ajustes possíveis, tá? Eu gosto de usar o palacio. Como eu uso o palacio? Qual é a forma que eu uso o palacio? Muita gente eu vejo usando o palacio, eles fazem um excesso desse material. Tá? Eu não gosto muito de usar ele em excesso. O que eu faço? O palacio ele é um verniz, tá? Ele vem em forma de verniz, você passa com um pincel. Eu uso esse palacio nas ameias, entre os dentes, e na área cervical, no colo, né? Entre a gengiva, entre a papila livre, tá? E o dente. Por quê? A gente, às vezes, tem uma dificuldade em fazer um polimento ali, deixar a prótese extremamente selada ali, brilhosa. Então, o que esse palacio faz? Eu passo ele, né, bem sutil, e fotopolimerizo. Tá? Vou fazer uma fotopolimerização adequada. Terminou essa fotopolimerização, eu vou pro polimento da prótese. Por quê? Porque aonde a minha escova não conseguiu chegar, não conseguiu atingir ali com a pedra pomes, né, depois com uma pasta de polimento, ela não conseguiu deixar minha superfície selada, o palacio, ele impermeabilizou. Então não vai ter junção de placa ali, não vai ter acúmulo de sujeira, porque a prótese está selada, nossa resina acrílica ela está selada, por esse verniz, tá? Mas não é nada em excesso. Então, mas passou um pouco mais, não tem problema. Na hora do polimento ele vai acabar retirando, mas aonde a escova não chegou, esse palacio vai selar e vai ficar bem vedado. O pessoal pergunta, mas ele solta com o tempo? Não, ele não solta. Ele só vai soltar se você polir a prótese e passar ele. Aí ele não tem poder de impermeabilizar, ele não adere no acrílico daí, né? Justamente porque o acrílico já está polido e selado. Então, o que tem que acontecer? Você deixar a prótese áspera, né? A resina ela está crua, como a gente diz, ali áspera, não está polida, e aí sim passa ele, e aí depois vai fazer o polimento convencional. Tá? Pessoal, basicamente é isso aqui. Eu não tenho muito o que mostrar, né, a não ser na prática, mas é uma resina, como eu falei, muito simples e versátil. Aí, assim, eu não sei se tem algumas perguntas, né, a questão dos participantes. Eu vou falando alguns tópicos agora que vai surgindo, sempre vão surgindo dúvidas quando a gente fala do material, quando a gente mostra. Então, o que essa resina, quais são as cores que vêm, tá? que a gente tem aqui no Brasil para comprar. Tá? Então, a gente tem a Clear, que é um transparente, que se usa muito para fazer placa de bruxismo. Tá? Quem faz muita placa de bruxismo, a própria aparelho de ortodontia, tá? Que o pessoal usa resina autoconvencional, tá? Mas eu acredito que essa resina tem uma vantagem em relação à resina alto, tá? Justamente pela condição do monômero residual. Então, eu vejo nela essa vantagem. Mas ela é clear. Se eu quiser pigmentar, você pode usar um pigmento, né, intensivo de resina alto convencional. Obviamente não vai botar em excesso, mas vai fazer as misturas ali. Outra possibilidade de se pigmentar essa resina com um monômero, tá? Ou fazer a caracterização com o Pala Creative. Tá? O Pala Creative é um kit, assim, que são umas resinas fotopolimerizáveis. Tá? Ela vem com algumas colorações, tá? Então, as cores de gengiva clear, a R50, a light pink, né, a pink e a shade 200. E aqui do outro lado a gente tem os steins dessa resina. Então ela tem a gama, a red, a pink, a black, a marrom, a polar e a white, tá? O que a gente consegue fazer com esses pigmentos aqui, com esses steins dessa resina Pala Creative? A gente coloca um pouco de monômero num potinho e dissolve um pouco desse pigmento, desse stain aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pigmentar o nosso monômero. Tá? Você pigmentou o monômero, você pega com um pincel, pó e líquido, igual fazer Duralay ou Pattern, e vai acrescentando. Então me pergunta, mas para caracterizar essa resina, como ela é monocromática, a gente pode fazer dessas duas formas. Usar o Pala Creative, tá?
que aí após a acrilização, após todos os ajustes, não faz o polimento, tá? A gente deixa a resina áspera, tá? Passa um conector, se não me engano o nome é connector mesmo o nome, tá? Se passa esse conector, que seria um primer, né? Um adesivo entre o acrílico e essa resina foto para não soltar, e aí vai fazer a caracterização com o Pala Creative. Aí eles perguntam, mas existe uma tabela? As pessoas perguntam, uma tabela de caracterização? Não, não tem uma tabela, tá? Até tem o professor Gameiro, ele tem muita prática com esse material, ele criou algumas condições de caracterizações ali, né, para se seguir, mas justamente, Pala Creative é um nome para a gente criar. Então, o que a gente faz? A gente pede uma foto, né, do tecido do paciente, da gengiva, e aí a gente vai procurar imitar o que o paciente tem na realidade na boca. Né? Então a gente vai procurar fazer uma cópia daquilo ali, criar aquela condição tecidual do paciente. Ou a gente vai fazer da condição da muralha, né? Como a gente vai fazer o vertimento, o derramamento, o que a gente faz? Primeiro a gente pega essa nossa muralha com os dentes, a gente usa esse pigmento, tá? E aí a gente vai fazer o quê? Dissolver cada cor que a gente quer caracterizar no monômero. Então vai ficar um monômero com um pink mais intenso, com um vermelho, com um marrom, com um branco. E aí sim, com o pincel, com a questão pó e líquido, a gente vai captando essa nossa resina Pala Express, né, o líquido com pó, na técnica do pincel, e vai posicionando, tá, na vestibular, onde está a vestibular, da parte vestibular ali da acrilização, a gente vai posicionando aonde a gente quer. Tá? Por quê? Porque esse nosso monômero está pigmentado. Então, ele vai acabar pigmentando o nosso pó. Né? Obviamente, você vai pegar uma coloração, por exemplo, um R50, né, que é como se fosse um rosa médio, e vai usar esse R50 para fazer essas caracterizações, que seriam uma cor menos intensa. Aí a gente tem o pink veiado, a gente tem o pink, tá? E a gente tem o black, se eu não me engano. Deixa eu ver. O pink opaco, o pink veiado, o R50 com veias e o transparente. Tá? Essas são as colorações que a gente tem à nossa disposição. Então, assim, a gente vai mais ou menos ver a coloração base do paciente e vai fazer essas caracterizações, tá? Justamente misturando o monômero com esse stem aqui do Pala Creative e vai fazer a técnica de pó e líquido, né, no pincel ali, vai captando com o nosso pincel o nosso pó e vai posicionando na nossa muralha de silicone. Feito isso, posiciona essa muralha cuidar para não estar muito úmido, para ela não escorrer, posiciona no modelo, prepara o nosso monômero e o pó, deixa bem líquido e derrama. Então, assim, a gente vai ter a vestibular caracterizada e a parte lingual monocromática. Tá? Essa é uma possibilidade, caso não tenha resina foto, não tenha fotopolimerizador no laboratório. Tá? Mas existe essa possibilidade. Ou usar o Pala Creative, né, que é um kit de resina foto, para fazer a caracterização posteriormente à acrilização. Tá? Só que lembre, não pode se polir a prótese. Terminou de ajustar, terminou de passar borracha e lixa, né? Limpa bem, passa um vapor ou escova, tira todo o resíduo de pó, passa o conector e aí sim vai fazer a caracterização com essa resina Pala Creative. Tá? E também é uma questão de curva de aprendizado, ela é uma resina foto, ela vem mais líquida, né? Ela é meio puxado para um líquido, assim, ela é pastosa, ela escorre um pouco, então pode se aplicar com pincel. O bom é ter um fotopolimerizador que a gente chama Quick, ele é um pré-polimerizador, então a gente vai aplicando, vai pré-polimerizando, tá? E aí no final faz toda a aplicação final. O interessante é usar uma barreira para inibir a camada de dispersão. Como se faz isso? Tá? Existem algumas, se chamam oxybarrier, que é um inibidor da camada de dispersão. Por quê? Toda a polimerização final das resinas fotos, é interessante que se use esse bloqueador de oxigênio, tá? Por quê? Porque ele inibe que a resina libere a camada de dispersão. O que é essa camada de dispersão? Ela é uma reação da nossa resina foto, tá? Então ela serve para juntar
a camada polimerizada com a camada não polimerizada. Tá? Se você não tiver essa camada de dispersão e colocar a resina sobre, não vai unir. Então, ela não vai aderir uma na outra. Então, a gente tem que ter esse cuidado de, nas pré-polimerizações, deixar essa camada de dispersão e no final, tá? No final, o que a gente vai fazer? A gente vai passar essa barreira, esse bloqueador de oxigênio. Ah, mas o que eu uso? Tem duas possibilidades. Ou KY gel, tá? comprado em farmácia, e alguns géis de cabelo, gel, para se arrumar cabelo, tá? Que não tenham pigmentos ou não tenham odor, que não tem cheiro, tá? Se coloca sobre e faz a polimerização final, aí sim com um tempo maior, um tempo mais longo, para essa polimerização, polimerizar por inteiro toda essa camada dessa Pala Creative, tá? E não tem problema de soltar ou de fraturar, alguma coisa assim, tá? Essas são algumas formas que tem de se caracterizar. As pessoas também me perguntam muitas vezes, mas eu posso fazer prótese total com essa resina? Pode. Pode se fazer prótese total. Existem duas formas de se fazer. Existe a forma do Palajet, que é um equipamento que a Cooser tem, que é uma injetora de resina. Como que ela funciona? A gente tem uma mufla, né? O pessoal que faz a prótese flexível, ela é muito semelhante. Ela é uma mufla que tem um orifício de entrada. Então a gente posiciona a prótese ali, faz a inclusão normal, pode-se fazer, colocar silicone nos dentes, tá? Faz o preenchimento da contramufla com gesso e a gente deixa condutos de cera que vai se fazer a ligação desse canal de entrada da resina na prótese e vai ter um canal de saída da nossa resina, né? Porque senão o que vai acontecer? Vai ter uma pressão de entrada, não vai ter um escoamento, vai acabar ficando bolha de ar ali dentro. Então a gente tem um conduto de entrada maior, mais espesso, e um filete de saída onde seria o suspiro, vamos dizer assim, o expurgo, a saída da resina, do excesso de resina. Isso a gente controla. Então, o que é feito? É feita a mistura do pó e do líquido, tá? A gente vai fazer essa mistura, porém, não é a mesma proporção da técnica de vertimento. Ali a gente vai fazer a mistura 10 gramas de pó para 5 ml de líquido. É a metade, tá? Obviamente que 10 gramas é pouco. Aí o pessoal pergunta, a quantidade que eu uso para uma prótese total? Para uma prótese total, em torno de 22 a 25 gramas de pó. Para uma prótese, uma PPR, vai se usar em torno de 17, 18 para os dois lados, tá? Como aquele extremo livre ali que eu acrilizei, tá? Então, a prótese total, uma possibilidade é essa, com o Palajet, tá? Então, a gente mistura, coloca num êmbolo, é colocado nesse equipamento, ele é hidráulico, é manual hidráulico. Se coloca, posiciona a mufla ali, foi feito todo o processo de limpeza, a questão dos dentes limpos, fazer as micro-retenções, passar o palabonde, fechou a mufla, posiciona na máquina, tá, no equipamento, vai posicionar esse êmbolo ali com a resina e vai injetar, vai vir um pistão, como injetar cerâmica prensada numa prensinha dessas hidráulicas. Vai apertar, ela vai injetar a resina, quando estiver extravasando o nosso expurgo, ali, nosso conduto de saída, né, você deixa sair um pouco para sair as microbolhas de ar, você para de injetar, tira a mufla dali e imediatamente coloca na panela. Panela, vai esperar de 20 a 25 minutos, também 55 graus, tá? 2,5 bares a 3 bares de pressão, terminou o processo, retira, pode abrir, já está feita a acrilização, tá? Então, é muito prático. A única coisa é que tem que ter o equipamento para fazer nesse sistema e a MUF, tá? Que acompanha o equipamento. Ah, mas eu não tenho, quero acrilizar uma prótese total convencional, não é palato incolor, quero acrilizar, como é que eu faço? Pois bem, dá para prensar num modo convencional, porém tem que se ter a questão do tempo em consideração, tá? Para se fazer a mistura da resina, se colocar na mufla e se fazer a prensagem, tá? Então a gente tem um tempo muito curto entre a mistura e a prensagem. Então tem que se cuidar. Quando ela tiver não líquida, mas já ficando pastosa, a gente coloca na mufla, tá? A gente faz a prensagem, deixa extravasar,
retira o excesso, tá? E vai para a panela, mesmo processo, 20 minutos, 2 bares e meio, 3 bares de pressão, 55 graus, terminou, está acrilizado. Porém, existe uma dificuldade, gente. É mais difícil de você fazer palato incolor. Tá? Eu sugiro usar uma resina termo convencional, mas ela monocromática, sem problema algum. Pode-se fazer acrilização numa mufla convencional. A única coisa é que tem que se ter um pouquinho mais de experiência na questão do tempo entre a mistura e a prensagem, para não alterar a dimensão. Inclusão convencional, base gesso, silicona, contramufla gesso, vai se fazer a limpeza, mesmo processo, mesmo procedimento que se faz para se fazer com a termo convencional. A única vantagem ali nessa questão é que ela é muito mais rápida a polimerização, né? Fica menos monômero residual, então a gente tem próteses muito rápidas, né? Com uma condição de qualidade muito boa, tá? Basicamente, assim... Oi. Temos algumas perguntas, algumas delas você já até respondeu. Eu vou passar, por exemplo, o Brisa Pena, ele pergunta, pode-se fazer tudo pela técnica pó-líquido? Tudo no sentido de acrilização, no caso, total Eu e acho, PPR? ele não especificou aqui na pergunta, mas eu imagino que seja a técnica que você demonstrou, se ao invés de fazer De vertendo, derramar só apoio líquido? é, Aí é mais difícil porque, na verdade, assim, você tem que ir acrescentando material. Então, a técnica do pó líquido e do vertimento, ela tem que ser muito rápida, porque o que acontece com o pó líquido? Essa resina, como ela tem um tempo de polimerização rápido, então a gente preconiza fazer a vestibular caracterizada, né, como se fosse uma caracterização de uma resina termo convencional, e verter o restante da resina ali para logo ir para a panela para fazer a polimerização. Então, essa técnica é possível de fazer. É possível de fazer uma prótese total? Sim, é possível. Só tem que ser rápido, né, justamente para ela não polimerizar e você não conseguir prensar e ter uma alteração dimensional. Mas pode-se fazer sim. Protocolo é a mesma coisa. Tá? Tem como se fazer essa técnica aí sem problema. Ah, não quero pigmentar com os pigmentos do Pala Creative. Compra 3 cores da resina e intercala. Né? Pode se misturar uma com a outra, sem problema nenhum. ótimo. Então, outra pergunta que você acabou respondendo é porque perguntaram da prótese total, mas perguntaram também sobre protocolo. Estão perguntando se a live vai ficar salva, e ela vai, tá? Então, essa aula vai ficar salva. Aí tem uma pergunta do Luciano, que ele pergunta o seguinte: Canova, você faz alívio nos dentes para retirar retenções antes de despejar a resina? Alívio nos dentes, na verdade, eu passo uma broquinha, eu não faço aquele buraco convencional que o pessoal faz, aquele orifício gigante ali, sabe? Então, eu só arranho com uma broquinha, com uma carbide, né? Uma carbide cônica invertida, eu arranho os dentes, passo o palabonde, né? As 2 vezes que pede na bula, e aí eu derramo ali a resina e faço a prensagem, tanto para protocolo monocromático, quanto para prótese total. Eu faço dessa forma que eu faço aqui no laboratório. Tá? E não tenho problemas, não solta dente. Acontece muitas vezes de o paciente quebrar metade do dente fora, mas o colo do dente não solta. Tá? Joia. Aí o Marcos Vinícius, ele só confirma, né? Se você se deve fazer então vertimento da arcada, depois polimerização, aqui ele coloca 30 minutos, você falou 20 a 25, né? A 55 graus Celsius. 20. Isso, 20. Agora o Henrique pergunta também, nessa técnica vai para panela de pressão ou forno de resina fotopolimerizável? Eu acho que aí ele acabou confundindo o Pala Creative, né? Não. Primeiro é feito na panela, né? Na panela com água lá 55 graus, fecha a panela, pressão, acrilizou. Aí a nossa resina acrílica está polimerizada. Aí, depois de polimerizada, a gente vai fazer os desgastes, ajustes com a nossa resina áspera, né? Ela toda
áspera ainda, não está selada, não está polida, aí sim a gente usa o connector e aí vai usar o Pala Creative, que aí sim vai para o fotopolimerizador. Mas isso é depois de acrilizar a nossa prótese. O Pala Creative é para fazer as caracterizações necessárias, né? Se o paciente quiser, ou se o teu cliente, o dentista pediu, aí você vai usar ele para fazer essas caracterizações. Maravilha. E aí, o Brisa pergunta ainda, qual a cor mais próxima do rosa médio? A cor mais Essa é a próxima última do rosa médio perguntinha. é o R50. É o R50 Veinet. Uhum. Perfeito. Eu acho que a gente cobriu todas as perguntas. De qualquer forma... não, tem mais uma aqui. Do Gilson, você faz alívio nos dentes remanescentes do modelo? Dos dentes remanescentes do modelo. Entendi essa pergunta. Alívio nos dentes remanescentes. Sim, na questão da PPR ali no caso, deve ser isso, Eu acho tá? que sim. Eu não faço, eu não boto ali, eu não uso um monte de cera, tá? Não coloco, porque eu faço a muralha, vamos dizer assim, pontual, né? Eu coloco um pouquinho de cera na parte cervical, na parte do colo do dente, na parte cervical do dente, aonde ele é muito, aonde ele tem uma bossa vestibular muito proeminente, ou ele tem uma cervical muito acinturada, então a resina muitas vezes ela entra ali e você não consegue sacar depois do modelo. Não sei se é essa questão da pergunta, mas eu acho que é nesse caminho. Então, eu coloco uma cerinha ali, tá? Uma cera, pode ser uma cera de fixa normal, uma cera neutra, enfim, uma parafina, coloco ali, né? Para justamente depois da acrilização, eu passo um vapor, essa cera sai e você consegue sacar essa prótese, essa PPR do modelo sem fraturar os dentes, tá? Mas eu não coloco um excesso de cera ali, justamente porque eu quero que a minha resina ela copie bem, fique bem vedada e copie bem nossa área basal ali do nosso modelo, né? Para copiar bem, para ter um vedamento bem feitinho ali no momento da acrilização. Eu não sei se é nesse ponto aí que ele estava perguntando, mas eu acredito que é isso aí a pergunta dele. Mas sim, eu alivio um pouco na área cervical, justamente onde vai ter contato com acrílico ali, para poder sacar depois, para não precisar quebrar todo o modelo, enfim, fazer. Senão daí tem que fraturar todo o modelo para justamente não prejudicar nossa armação metálica e nosso acrílico. Uhum. Perfeito, eu acho que a gente cobriu todas as perguntas que foram feitas. Se por acaso tiver mais perguntas, tiver mais dúvidas ou surjam dúvidas depois, vocês podem até entrar em contato com a gente, mandem para a gente encaminha para o Canova, o Canova responde, a gente consegue fazer aí um meio de campo e poder sanar as dúvidas. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos, e especialmente você, Canova, por ter aceito aí nosso convite de estar aqui hoje, compartilhando a sua experiência com o produto, né, não só com o Pala Express, mas, enfim, falando sobre a sua técnica. Queria lembrá-los e convidá-los a ficarem mais uns 2 minutinhos aí para poder responder essa pergunta que para a gente é muito importante, tá? De saber quais são os temas de interesse, o que vocês mais gostaram do nosso webinar, o que gostaram menos. Isso nos norteia para que a gente melhore e traga assuntos que sejam da preferência de todo mundo. Tá bem? Então, eu gostaria de agradecer novamente e desejar boa tarde para todo mundo, bom descanso, e encerrar a live, então, para que a gente possa finalizar aqui o dia de hoje. Tá bem? Obrigada a todo mundo.